Boa tarde, gente, meus queridos amigos. Hoje aqui estou para tratar de um tema que achei interessante, falar sobre a diferença que existe entre humanitarismo e humanismo. Quanto ao humanitarismo, o seu significado pode ser o de... Pode ser, não é? É o de uma filosofia ou doutrina seguida pelos humanitários, que tem como principal objetivo fomentar no ser humano o amor ao próximo e aumentar a sua qualidade de vida. Também se domina o humanitarismo como filantropia. E os outros significados que se lhe dá normalmente são, ou poderão ser, altruísmo, caridade, abnegação, desapego ou filantropia. Portanto, isto penso que é fácil de perceber. É uma filosofia, uma doutrina seguida pelos humanitários que tem como principal objetivo no ser humano o amor ao próximo para aumentar a sua qualidade de vida e, por norma é designado por filantropia. Já o humanismo é outra coisa. É uma filosofia moral que coloca os homens, os humanos, como os seres principais numa escala de importância de grande relevância no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente a racionalidade. Embora a palavra possa ter diversas significações ou significados ou sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma autoridade superior. O humanismo, desde o século XIX, tem sido erroneamente associado ao anticlericalismo, onde, na verdade, se associa ao antropocentrismo renascentista e ao laicismo dos filósofos iluministas. É um termo que abrange diversos tipos de pensadores não teístas, o humanismo secular e uma das posturas de vida humanista. As vertentes do humanismo são várias e podemos considerar desde o humanismo cristão ao humanismo renascentista, ao humanismo positivista, ao logosófico, ao humanismo marxista ou ao humanismo universalista. Vamos talvez falar de cada um deles, pois que os humanistas, como o nome indica, são mais empiristas e menos espirituais. São geralmente associados a cientistas e académicos, embora a filosofia não se limite a esses grupos, claro. Têm uma preocupação com a ética e afirmam a dignidade do ser humano de forma muito convincente, recusando explicações transcendentais e preferindo o racionalismo. Geralmente são humanistas os deístas, os panteístas, os agnósticos, os ignósticos e os ateus. Agora, levando em frente a explicação diversificada dos vários humanismos, podemos dizer que o humanismo cristão, também chamado religiosamente como religiosismo, é uma corrente em que a liberdade e o individualismo humanos são partes intrínsecas
ou seja, partes naturais, ou pelo menos compatíveis com a doutrina e a prática cristãs. Por isso tem este nome, humanismo cristão. É uma união filosófica de princípios cristãos e humanistas. Quanto ao humanismo renascentista, o humanismo renascentista propunha o antropocentrismo. O antropocentrismo era a ideia de o homem ser o centro do pensamento filosófico, ao contrário do teocentrismo, em que a ideia de Deus se encontrava no centro do pensamento filosófico. O antropocentrismo surgiu a partir do renascimento cultural. Portanto, estamos a ver as diferenças que existiam já entre o humanismo renascentista e o inicial humanismo cristão. Quanto ao humanismo positivista, podemos falar da sua maneira mais comum, que se refere a Comte, e esse humanismo positivista kantiano afirmava que o ser humano rejeita a teologia e a metafísica. A forma mais profunda e coerente do humanismo kantiano é a sua vertente religiosa, ou seja, a religião da humanidade, que propõe a substituição moral, filosófica, política e epistemológica das entidades supranaturais, os deuses ou as entidades abstratas da metafísica, pela concepção de humanidade. Além disso, afirma a historicidade do ser humano e a necessidade de uma percepção totalizante do homem, ou seja, que o perceba como afetivo, racional e prático ao mesmo tempo. Já o humanismo logosófico é outra coisa bem diferente. Este humanismo logosófico propõe ao ser humano a realização de um processo de evolução que o leva a superar as suas qualidades até alcançar a excelência da sua condição humana. González Pecotes afirma que o humanismo logosófico parte do próprio ser sensível e pensante que busca consumar dentro de si o processo evolutivo de toda a humanidade a seguir e que deve ser seguido. A sua realização, nesse sentido, haverá depois de fazer dele um exemplo real daquilo que que cada integrante da grande família humana pode alcançar. Quanto ao humanismo marxista, este humanismo é a linha interpretativa de textos de Karl Marx, pois que geralmente é oposta ao materialismo dialético de Friedrich Engels e de outras linhas de interpretação que entendem o marxismo como ciência da economia e da história. É baseado nos manuscritos da adolescência de Marx, nos quais ele critica o idealismo hegeliano, que apresenta a história da humanidade como realização do espírito. Para Marx, o homem é antes de tudo parte da natureza, mas diferentemente de Feuerbach, considera que o ser humano possui uma característica que lhe é particular, a consciência, que se manifesta como um saber. O saber é a consciência, ou vice-versa. Segundo, ou pelo menos o saber é a manifestação da consciência. Segundo Salvatore Puleda, em Interpretaciones del Humanismo, através da sua atividade consciente, o ser humano objetiva no mundo natural, objetiva-se ele próprio no mundo natural, aproximando-se sempre mais de si, fazendo-o cada vez mais parecido com ele. O que antes era simples natureza, agora transforma-se num produto humano.
Portanto, se o homem é um ser natural, a natureza é, por sua vez, natureza humanizada, ou seja, transformada conscientemente pelo homem. Finalmente, o humanismo universalista do movimento humanista, portanto, o humanismo universalista deste movimento humanista, possui como um dos principais valores o de ser internacionalista. Aspira uma nação humana universal. Porém, não quer um mundo uniforme, mas sim um mundo múltiplo. Múltiplo em etnias, línguas e costumes. Múltiplos nas crenças, no ateísmo e na religiosidade. O humanismo universalista não quer dirigentes nem chefes, nem ninguém que se sinta representante de nada. Outro valor de suma importância, pertencente ao humanismo universalista, é a não violência ativa como meio de atuação no mundo. O fundador desta vertente humanista foi Mário Rodrigues Luís Cobos, que diz que nada acima do ser humano e nenhum humano abaixo de outro. Ora, nós aqui em Portugal também temos e tivemos, desde o século XV ou XIV, aliás, desde o século XIV, também a escola literária humanista. Surgiu efetivamente no século XIV e perdurou até ao final do século XV através do humanismo. Surge depois o renascentismo e nesse período destacam-se as prosas doutrinárias dirigidas à nobreza. Já as poesias, que eram cultivadas por fidalgos, utilizavam o verso de 7 e de 5 sílabas. 7 e 5 sílabas era o que era moda nessa época, nesses 2 séculos, e que eram cultivadas por fidalgos. Ora, portanto, o verso de 7 sílabas era a redondilha maior e o verso de 5 sílabas era a redondilha menor, como sabemos. Entre os autores dessa poesia palaciana, reunida no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, no nosso Cancioneiro Geral português, destacam-se os poetas Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro, Jorge de Aguiar, João Ruiz de Castelo Branco, Jorge de Aguiar, Aires Teles, Gil Vicente, entre muitos outros. Fora de Portugal, os humanistas mais conhecidos e mais cotados foram, sem dúvida, Giannozzo Manetti, Marsilio Ficino, Erasmo de Roterdão, Guilherme d'Ocan, Carlos Bernardo González Pecote, Francesco Petrarca, François Rabelais, Giovanni Pico della Mirandola, Thomas More, Andrea Alciato e Augusto Conte. Mas, fora de Portugal, houve outros humanistas muito notáveis e conhecidos que ficaram para a história da humanidade, como Giannozzo Manetti, Marsilio Ficino, Erasmo de Roterdão, Guilherme d'Ocan, Carlos Bernardo González Pecote, Francesco Petrarca, François Rabelais, Giovanni Pico della Mirandola, Thomas More, Andrea Alciato e Augusto Conte. Quanto aos humanistas contemporâneos, existem nomes cotados que continuam na nossa época a zelar pelo humanismo e a considerá-lo uma das filosofias mais interessantes da humanidade. São eles Sanderson Jones, Pippa Evans, Henrique Tabalipa, Greg Epstein, Philip Kalmanson. São os que hoje em dia
são mais conhecidos. Por hoje fico-me por aqui, pois esta lição é um pouco para quem não está dentro dos assuntos filosóficos e doutrinários, um pouco cansativa, e despeço-me até para a semana com votos de boa saúde para todos. Muito boa tarde, até amanhã, até para a semana, que pode ser amanhã, ou pode ser daqui por 2 a 3 dias. Logo que eu tenha capacidade e possibilidade de voltar a entrar em contacto convosco, cá estarei com muito gosto e muito boa vontade para falarmos de coisas interessantes, esquecendo o mundo lá fora, que está bastante difícil de conceber e de encarar, e vamos pedindo forças e energia a Deus para nos levar a bom porto. Boa tarde a todos.